Olá, meus irmãos, graça e paz e que Deus te abençoe na autoridade do nome de Jesus. A gente está aqui de volta para falar novamente, sobre um assunto maravilhoso e dessa vez a gente vai falar sobre a graça de Deus, mas vamos falar sobre um aspecto da graça, que em muitos momentos a gente percebe conversando com as pessoas, é ainda muito desconhecido por grande parte da Igreja do Senhor Jesus, que é esse aspecto da graça capacitadora, meu irmão, capacitadora. Como é que funciona isso? Eu quero logo te dizer nesse início de vídeo o que é isso. Algo que vem nos capacitar, A graça capacitadora fala dessa capacitação disponível da parte de Deus para nós. Capacitação para quê, Luiz? Capacitação para tudo, Em determinado momento na palavra de Deus vai dizer que sem mim, o Senhor Jesus falando, sem mim nada podeis fazer. É isso aí. Sem Cristo, sem Jesus na nossa vida, sem Deus, a gente não é nada. A gente não pode nada, não é verdade? Então, tem essa graça disponível da parte de Deus para nos capacitar, para nos ajudar, para nos transformar também a nossa maneira de viver. Porque o que eu observo, queridos, é que a grande parte das pessoas conhece muito bem um aspecto da graça, Esse aspecto da graça de Deus que veio trazer salvação a todos os homens. A graça de Deus que é favor imerecido. A graça de Deus que veio para perdoar os nossos pecados, Se não fosse a graça de Deus, nós estaríamos perdidos, na verdade. Então Jesus Cristo, ele veio perdoar os nossos pecados. Está escrito, Vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. A Bíblia fala sobre isso, A Bíblia fala desse aspecto salvador da graça de Deus e não está errado a gente ver dessa maneira. Mas o que acontece é que muitas pessoas, muitos cristãos conhecem somente essa parte, esse aspecto da graça de Deus, que veio para nos salvar, que veio para perdoar os nossos pecados, para nos levantar. E aí, a gente conhecendo somente esse aspecto da graça de Deus, o que não é um aspecto errado, mas acaba sendo fica um aspecto limitado, queridos. Porque a graça de Deus é muito mais do que isso, A graça de Deus, ela vai além disso. A graça de Deus, ela visa não somente nos levantar e nos perdoar cada erro que nós cometemos. Não é só isso que a graça faz. Na verdade, nós estamos no tempo da graça. A graça de Deus é uma pessoa, Jesus Cristo, E ele veio não somente nos salvar, mas ele veio também transformar a nossa maneira de viver. E como ele vai transformar a nossa maneira de viver? Através da graça de Deus, da graça que nos capacita a viver conforme Deus deseja que a gente viva. Essa é a verdade. O Evangelho, queridos, deixa eu te dizer, é transformação de vida. O Evangelho é mudança de vida, é mudança de direção. Não adianta. E se a gente não consegue conhecer esse aspecto capacitador da graça de Deus, que vem nos ajudar nessa transformação, como é que a gente está tentando ser transformado? É isso que eu me pergunto, Algumas pesquisas foram feitas e foi constatado que mais de 90% dos cristãos, muito mais, queridos, não conhecem esse aspecto capacitador da graça de Deus. Eu quero compartilhar contigo, confessar para você, eu mesmo até pouco tempo não conhecia. Não é verdade? Eu vim conhecer esse aspecto através da leitura de um livro, do pastor Luciano Subirá. Quero te indicar esse livro, O Impacto da Santidade. E lá, num determinado momento, ele fala sobre a graça capacitadora. Agora, ele até escreveu um outro livro, que é A Graça Transformadora, que fala só sobre esse assunto. Eu quero te recomendar também. E até pouco tempo eu não conhecia esse aspecto, Então, depois que eu li esse livro, depois que eu peguei esse aspecto, queridos, a minha vida melhorou demais. Então, eu compartilhei isso aqui na igreja, na minha igreja, e eu quero compartilhar com vocês aqui também nesses vídeos devocionais. Amém, queridos? Para a gente aprender e entender esse aspecto da graça de Deus. Porque tudo que a gente recebe de Deus, a gente recebe pela fé, não é verdade? Então, se a graça, ela nos capacita a viver de modo digno, não é verdade? Então, a gente vai receber essa capacitação pela fé. Amém? Agora, como que eu vou receber pela fé algo do qual eu não tenho conhecimento?
para que eu exerça fé para receber, eu preciso conhecer. Não é assim? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém dispõe aí? Como as pessoas serão salvas se não ouvirem? Então, se você não ouvir a respeito da graça capacitadora, como que você vai exercer fé para alcançar essa capacitação sobrenatural de Deus? Não vai ter como. Não é verdade? Então, o nosso desejo aqui, nessa série de vídeos, é compartilhar contigo o conhecimento a respeito desse assunto, tá bom? Para que você possa entender que a graça de Deus é muito mais do que nos levantar cada vez que nós erramos. É uma força que nos capacita a andar conforme Deus quer que nós andemos. Tá bom, queridos? Nesse primeiro vídeo eu queria bater esse papo contigo. No próximo vídeo a gente já vai começar a série propriamente dito, tá bom? Quero te pedir, compartilha esse vídeo, deixa teu like, deixa teu comentário e que Deus te abençoe no nome de Jesus.